porque nós estamos aprendendo sobre a igreja de Deus. E é muito importante nós compreendermos que a igreja de Deus, ela não é a instituição religiosa. Você precisa compreender isso, porque a vida inteira foi construído em nós um conceito errado. Ah, olha a igreja ali. Não, ali não é a igreja. Ali é a instituição tal, tal e tal. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por vários membros. O corpo de Cristo é formado pelas pessoas. Quem lembra qual é o primeiro passo de todos aqui para fazer parte da igreja de Deus? Quem lembra? O arrependimento dos seus pecados. Já começa por aí. A pessoa que não se envolveu com o verdadeiro arrependimento, ela nunca vai fazer parte da igreja de Deus. Jamais. Então esse é o primeiro passo de todos. E quantas pessoas estão dentro das instituições religiosas, que tem uma placa escrito igreja, mas até hoje não se arrependeram de seus pecados. O que é pecado? Quem lembra? O que é pecado? Desobediência a quem? A Deus. Todas as vezes que alguém está desobedecendo algo que Deus ensinou, aquela pessoa está o quê? Pecando. E quando ela não enxerga aquilo como uma desobediência, e ela não abomina aquilo, então não houve nela arrependimento. Não houve. E enquanto não existir o arrependimento, ela jamais vai entrar onde? Que a gente aprendeu? No reino do céu. E se ela não entra no reino do céu, ela jamais vai fazer parte da onde? Da igreja de Deus. Então é um processo. É um processo que para nós não precisava ser novidade, se isso estivesse sendo ensinado como era antigamente. Só que a religião, ela viu que esse tipo de ensinamento faria com que as pessoas se aproximassem de Deus. E o objetivo da religião não é que as pessoas se aproximem de Deus. O objetivo da religião é fazer com que as pessoas estejam sempre manipuladas por ela. Por isso que a religião não pertence a Deus. A religião é algo que está nas mãos de Satanás. A Bíblia Sagrada fala que os governos desse mundo estão nas mãos de Satanás. E a religião é um tipo de governo. É um tipo de governo. Então estão nas mãos de Satanás. O que me aproxima de Deus é a palavra de Deus. E nós falamos aqui, nós finalizamos na semana passada, falando a respeito das tais chaves que o Senhor Jesus entregou. Ele disse: eis que eu entrego a chave do reino dos céus. Ele estava entregando para quem? Para a igreja. Não é para você individualmente. Você não tem chave nenhuma. Nenhuma. Quem tem a chave é a igreja, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem esta autoridade. E nós finalizamos lá em Mateus 18, não foi isso? 18, se eu não me engano, 18. Isso, olha lá. Mateus 18.
Eu lhes digo a verdade. O que vocês quem? Igreja. Igreja. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado aonde? No céu. E o que desligarem na terra, terá sido desligado aonde? No céu. Também lhes digo que, se dois de vocês quem? Igreja. Se eu sou igreja e ele não é igreja, não adianta a gente concordar em relação a alguma coisa aqui que não vai ser nada ligado no céu, não. Não. Não vai. Então, olha que coisa interessante, como é que a gente começa a construir. Digamos que eu comece a orar junto com alguém, eu faço parte da igreja de Deus, e esse alguém não. Esta oração, ela vai estar debaixo da autoridade e do poder que foi entregue à igreja de Deus? Não. Não. Mas como não, Bispo Paulo? Não. A resposta é simples. Quando dois, daqui a pouco vai falar de três, membros do corpo de quem? De Cristo, se reúnem em nome do Senhor, então eles exercem a autoridade que foi concedida. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então veja que esta autoridade, ela gira em torno da igreja. E quando a gente fala de igreja, vai muito, mas muito além daquilo que a religião ensinou para nós. Olha o que diz o texto sagrado sobre a igreja, o corpo de Cristo, lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Coloca para mim aqui na tela, por favor. Sobre o corpo de Cristo, a igreja. Hoje eu quero começar a aprender com você aqui sobre o poder da igreja, no mundo espiritual e no mundo físico. Olha o que diz. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Qual é a advertência? Lê para mim aí, por favor. Qual é a advertência? Lê de novo, vai. Já começo aqui. Como é que eu começo a entender quem faz parte da igreja de Deus e quem não faz? Quando a pessoa, de alguma maneira, ela se considera mais importante ou melhor do que outro alguém que também faz parte da igreja, eu já entendo que aquela pessoa não faz parte da igreja. Não faz parte da igreja. Seja numa atitude simples, seja num modo de falar, com altivez, talvez. Aí você se lembra lá de Provérbios capítulo, se eu não me engano é Provérbios capítulo 6, versículo 12. Coloca para mim, deixa eu ver. Não é 6:12. Quer ver? Olha só como que a Bíblia vai se explicando. Capítulo 6, não, é a partir do versículo 12 mesmo, é a versão que mudou lá. Como são
os desprezíveis e os perversos. Olha a pergunta, hein? Como são os desprezíveis e os perversos? Então veja que Deus dá duas características terríveis. Características não, duas nomenclaturas terríveis para esses tipos de pessoas. Deus chama eles de desprezíveis e chama eles de perversos. E aí Deus começa a falar sobre as características dessas duas nomenclaturas, desses dois tipos de pessoas. Aí ele diz o quê? Eles vivem o quê? Eles vivem o quê? Mentindo. Demonstram sua falsidade com o quê? Com um piscar de olho, com um movimento do pé, ou por sinais com o quê? Com os dedos. Veja que estava falando da mentira. Então a pessoa, ela diz uma coisa, mas o que ela realmente pensa é outra coisa. Às vezes na sua frente ela fala algo, mas por trás de você ela diz outro algo a seu respeito. Ela pensa diferente a seu respeito. Deus chama esse tipo de gente de desprezíveis e perversos. Não tem como essa pessoa estar no corpo de quem? De Cristo. Hoje de manhã uma senhora falou para mim assim: Bispo Paulo, e tem como uma pessoa achar que faz parte da igreja de Deus, está no corpo de Cristo, e na verdade ela não está? Ela está enganada? Eu falei, mas esse é o principal trabalho de Satanás. Porque se uma pessoa sabe que não está, ela está consciente que não está, então pelo menos ela vai ficar refletindo e pensando, poxa, eu não estou lá, qualquer hora dessa, eu posso me enterrar de vez. Mas quando ela acha que está, ela fica naquela sensação de que está tudo certo. Ela não vai ter preocupação nenhuma. E é exatamente aí que o inimigo mais trabalha. No engano. O engano é fazer a pessoa pensar que está tudo certo. Ela não consegue enxergar que está tudo errado. Então olha o provérbio sendo explicado para nós. Então começou com a mentira, né? As pessoas desprezíveis e perversas falam uma coisa, mas por trás outra. Fica induzindo determinados tipos de situações. Versículo de número 14, olha o que diz: seu coração pervertido trama a maldade, e andam sempre criando o quê? Problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam o quê? Se recuperar. Então quer dizer que o perverso, o desprezível, a queda dele vai ser repentina. Vai pegar de surpresa. Por quê? Porque ele está andando de uma forma totalmente desagradável a Deus. Pensando e vivendo de uma forma desagradável a Deus. Agora olha que interessante, versículo de número 16,
as 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Vamos lá, qual é o primeiro lá que ele considera detestável, que ele odeia? Qual que é? Qual que é? E o que são olhos arrogantes? O que são olhos arrogantes? Exatamente o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Não se considerem melhores do que ninguém. Cadê? Olha lá. Não se considerem melhores do que realmente são. Isso são os olhos arrogantes. É a pessoa que se acha melhor do que o outro. Estou falando aqui, pessoal, do corpo de Cristo, da igreja. Eu não estou nem entrando no dia a dia, não. Por quê? Se eu for entrar no mundo, então o negócio já vai complicar tudo aqui. Nós estamos falando para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Porque tem aquele detalhe, quem age assim no mundo vai agir assim perto do corpo de Cristo. Bispo Paulo, não, lá fora eu ajo de um jeito e no corpo de Cristo eu ajo de outro. Mentira, a Bíblia Sagrada diz que é impossível você ser 2 coisas ao mesmo tempo. É impossível. A Bíblia Sagrada diz que a fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Ou eu sou do bem ou eu sou do mal. Ponto, acabou. É isso. As pessoas querem procurar uma justificativa, algo que melhora, que facilita. Não existe. Não existe. Então, voltando lá, então nós estamos aprendendo sobre a igreja. Então, olha lá, são as 7 coisas que Deus detesta, que Ele odeia. Então, a primeira, qual que é? Então, cabe olhos arrogantes no corpo de Cristo? Na igreja de Deus? Mas e na instituição religiosa? Cabe ou não cabe? Na instituição religiosa, que tem uma placa escrita igreja, cabe pessoas com olhos arrogantes? Sim ou não? Sim. Só não vai caber aonde? Na igreja de Deus, no corpo de Deus. Por isso que eu tenho que separar igreja de instituição. A maioria das pessoas que são crentes fazem parte de uma instituição. E pouquíssimas pessoas que são crentes fazem parte da igreja de Deus. Então olha lá, olhos arrogantes, que mais? Língua mentirosa, cabe na instituição? Cabe ou não cabe na instituição? Na instituição sim, e na igreja de Deus? Não. Mãos que matam o inocente, cabe na instituição? E na igreja de Deus? Não. Coração que trama a maldade, cabe na instituição e na igreja de Deus. Pés que se apressam em fazer o mal, a pessoa que está ali na instituição, mas continua na prática do pecado, cabe na instituição e na igreja de Deus? Não. Testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos, cabe na instituição e na igreja de Deus? Não. Então na instituição cabe tudo, até o cão ele cabe na instituição. Até ele cabe na instituição. Só não cabe aonde? No corpo de Cristo, na igreja de Deus. Não cabe. Então sempre que alguém diz assim, eu me decepcionei com a igreja, mentira, com a igreja ninguém nunca vai se decepcionar. A pessoa pode se decepcionar com a instituição, porque a igreja é o corpo de Cristo, não tem como se decepcionar com algo tão santo, com algo que é de Deus.
Então vamos voltar lá em Romanos 12, 3, que a gente está entendendo o que é o corpo, o que é a igreja. Então, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Versículo 4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de quem? De Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então quer dizer que na igreja de Deus, ninguém vai ser igual a ninguém, mas ao mesmo tempo, ninguém vai ser melhor do que o outro alguém. Todos são diferentes na igreja de Deus, como no corpo. Pode observar que todos os seus dedos são diferentes, inclusive os da mão. Se você pegar o da mão direita e o da mão esquerda, mesmo sendo aparentemente o mesmo dedo igual, você vai ver que tem diferença. Todos os membros do nosso corpo são diferentes, mas todos são importantes. Todos têm o seu valor. E todos pertencem aos outros. Seu dedo não se desloca sozinho e vai trabalhar para você, não. Você que trabalha com digitação, já pensou se o seu dedo pudesse ir? Você falava para o dedo assim: dedo, vai trabalhar hoje que o resto do corpo não quer ir, não. O dedo pertence ao braço. O braço pertence ao tronco. O tronco é envolvido pela pele. Dentro do tronco tem o coração, tem o estômago. É tudo pertencendo a todos. Isso é igreja. Pega a visão, porque a gente vai chegar num ponto bem delicado aqui hoje. Que aí eu vou começar a entender se já faço parte da igreja de Deus ou não. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Vamos continuar falando do corpo, da igreja. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse o quê? Olha aí, pronto. Dá para ser igreja sozinho então? Você que gosta de faço minhas orações lá em casa, eu sirvo a Deus lá em casa. Eu e Deus é uma bênção, é uma conexão ali, eu sou igreja. Dá para ser igreja só você lá na sua casa? Dá, está escrito na Bíblia o quê? O corpo o quê? Deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Então não existe igreja de um. Isso é diabólico. Isso é satânico. Foi Satanás que implantou mais essa ideia. Engano. Não existe. A pessoa que diz eu congrego em casa, você não, só se for com o capeta que você congrega. Porque não tem como ser igreja. Não dá. É Bíblia. O corpo deixaria de ser o quê? Corpo. Se tivesse apenas uma parte. Versículo 20. Assim,
há muitas partes, mas um só corpo. Então quer dizer que a igreja pode ter muitos membros, mas o corpo é um só. Um só. O corpo simboliza a igreja de Deus, onde Cristo é o quê? O cabeça. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam desta atenção especial. Olha que interessante, Deus falando dos membros do corpo que necessitam de um cuidado especial. E na igreja é a mesma coisa. Vão ter pessoas que elas vão necessitar de um cuidado especial. Às vezes pela sua simplicidade, às vezes pela sua dificuldade. Mas quer dizer então que nós vamos desprezar essas pessoas porque elas não têm a mesma qualificação que outros têm? A gente não faz isso com o nosso corpo. As partes que precisam de mais cuidado, a gente dá o devido cuidado. Então Deus está ensinando que o corpo da igreja deve ser assim. Uns olhando para os outros e vendo, espera aí, esse daqui precisa de mais cuidado do que esse. Não é que esse é menos importante ou aquele é mais importante, não. É porque esse aqui necessita de uma atenção especial. Será que nós agimos assim? Será que temos olhado assim? Ou será que temos olhado com desprezo para alguém, seja por qual motivo for? Com desdém, seja por qual motivo for, ou porque nos sentimos melhores, ou porque achamos que o outro deve ser eliminado. É igual Tiago fala lá em Tiago, acho que é Tiago 4, não me lembro, sobre dar os primeiros lugares para os mais ricos. Você já viu que tem instituição que coloca aquela tribuna, as cadeiras especiais? Já viu isso? E quem é que eles botam lá? Eles botam os mais simples, os mais pobres, eles botam os mais mal vestidos. É assim que eles fazem, não é? Porque é assim que a Bíblia está ensinando, correto? É assim que eles fazem, não é? Viu como é que você tem que separar a instituição de igreja? Viu como é que fica fácil quando você começa a entender a Bíblia? É Tiago 2, olha lá, Tiago 2. Será que é o 2 mesmo? É isso mesmo. Se, por exemplo, Tiago 2:2, alguém chegar a uma de suas reuniões, reunião do quê? Da igreja, vestido com roupas elegantes, e usando o quê? Joias caras, e também entrar um pobre, com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui nesse lugar especial. Mas disserem a quem? Ao pobre: fique em pé ali.
ou sente-se no chão, aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Lembra lá do perverso, lá em Provérbios 6, que a gente acabou de ler? Pessoas desprezíveis e perversas. Como é que Deus considera essas pessoas? Então, irmãos, olha como é que é fácil você entender o que é igreja e o que não é igreja. Olha como que é fácil você descobrir quem é igreja e quem não é igreja. Como que o bispo Paulo age? Como que você age? Qual a atenção que nós damos? Quem é que a gente cobre de elogio, de cuidado, de atenção, de lugar especial? Então a gente tem que começar a entender, Por isso que eu disse, a maioria das pessoas que são crentes estão dentro de instituições. Elas não fazem parte da igreja. Vão aos cultos, leem a Bíblia, às vezes tem até cargos na instituição, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Então qual é o poder que essa pessoa vai ter? Nenhum. Qual é a autoridade que ela vai ter? Nenhuma. Porque o poder e a autoridade está com quem? Com a igreja. Então olha que interessante, depois você termina de ler na sua casa. A gente estava lá em Coríntios, né? Capítulo 12, versículo de número 24, que a gente finalizou, né? Vamos continuar no 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Aí ele está comparando nosso corpo físico com a igreja, como que tem que ser. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de quem? De Cristo. Então nós somos o corpo quando estamos o quê? O quê? Juntos. E cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem o quê? Milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Então veja que na igreja, Deus vai distribuir na igreja, Deus vai distribuir a presença dele, os dons dele, diferentemente para os membros do corpo. Justamente para que um entenda que precisa do outro. Eu necessito do outro. Eu preciso do outro. O outro precisa de mim. Eu sozinho não sou nada. Mas quando eu estou junto da igreja, do corpo, eu estou revestido do poder e da autoridade concedido por quem? Por Jesus Cristo. Eu estou revestido. E aí,
Agora que a gente já aprendeu claramente que não existe igreja de um, não existe. Para fechar essa parte lá em Hebreus 10, 24, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas novas. Então a gente tem que pensar como é que a gente vai incentivar os nossos irmãos na prática do amor e das boas obras, de ficar ali na presença de Deus, servir a Deus de verdade, estar em comunhão com Deus. Versículo 25, agora lê para mim o 25, vocês aí, vai, lê o 25, lê de novo, e não deixemos de nos reunir como o quê? Como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. A igreja se reúne para quê? Louvar a Deus, ouvir a palavra, estar em comunhão uns com os outros. A Bíblia está dizendo, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, quer dizer que é uns encorajando os outros, sobretudo agora que o dia está o quê? Está próximo, dia com, aquele dia ali em algumas versões está com letra maiúscula, significa a vinda de Cristo. Então a Bíblia, que foi escrita há 2000 anos atrás, esse texto, já estava dizendo que nós não deveríamos deixar de nos reunir. Olha lá outra versão, lá, mesma mensagem, lá na King James. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Você sabia que essa versão King James é uma das mais próximas do texto original? E aqui traz uma palavra interessantíssima. Não abandonemos a tradição. Você sabe a que se refere essa palavra tradição? Ela se refere a algo específico. Vocês sabem a que se refere? Você viu que lá na outra tradução já até cortou essa palavra ali. Já botou direto, não deixamos de nos reunir. Foi bem sintético. Você sabe o que significa essa palavra aqui? A tradição, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. A que está vinculada essa palavra tradição? Não. Jesus morreu que dia da semana? A Bíblia fala numa sexta-feira. Esteve no sepulcro no sábado. E ressuscitou no domingo. Correto? Até aí todo mundo entende. Quando Jesus estava no sepulcro no domingo pela manhã, quem foi ao túmulo? Maria Madalena. Ela foi lá para fazer os preparativos do corpo, aquela parte de embalsamar, perfumaria, enfim. Quando ela chega, Jesus já tinha o quê? Ressuscitado. E os anjos dizem para Maria que Jesus não estava lá entre os mortos, porque ele havia o quê? Ressuscitado. Ela não entende bem, ela está perturbada naquele momento. Quando eu falo perturbada, eu não falo espiritualmente, eu falo emocionalmente. E quando ela olha para trás, tinha alguém. Está lá em João 20.
ela olha para aquele alguém e acha que ele é o que? Sabem não? Um jardineiro. Um jardineiro, está no versículo 14, se eu não me engano. Olha lá. Então, João 20, 14. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o quê? O jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar quem? Vá procurar quem? Os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aí Maria vai procurar os discípulos, irmãos ali que Jesus fala é dos 12, que na verdade agora eram quantos? 11, porque o traidor já tinha vazado. E quando ela vai, eles estavam o quê? Reunidos numa casa. Que dia? Um dia de domingo. E exatamente um dia que ficou marcado porque foi o dia que Jesus ressuscitou. A partir daquele momento, os irmãos começaram a combinar que todos os domingos eles deveriam se reunir para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e para estarem em comunhão. Por isso que o dia que o Espírito Santo encheu aquelas pessoas da presença de Deus, lembra lá do dia de Pentecostes? Eles estavam o quê? Reunidos. E que dia era? Um domingo. Por isso criou-se a tradição de que a igreja, o corpo de Cristo, se reúne todos os domingos. Para quê? Louvar a Deus, aprender a palavra de Deus e estarem em comunhão. Quer dizer que a igreja não pode se reunir outros dias da semana? Claro que pode. Mas criou-se a tradição de que no domingo quem faz parte da igreja não deixa de se reunir com os irmãos. E isso foi perdurando por séculos. E deveria existir até hoje. Por isso que em toda instituição denominada igreja, estou falando da instituição, sempre se prega ali o que? Gente, o culto principal da semana é no... Mas tem gente que, faz o que quer. Vem quando quer, participa quando quer, tudo bem. Só que o que estava escrito ali? Olha lá. Aí ele mostrando lá em João, para não deixar eu ficar mentiroso aqui, naquele mesmo domingo, olha lá, João 20, 19. Domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Sempre no domingo. Essa tradição foi criada. Não é um dia santo, não entenda assim como... não vamos levar para o lado da religião, porque, por exemplo, para o muçulmano
tem que ser a sexta-feira e pronto. Se não for a sexta-feira, todo mundo tem que morrer. Aí para o judeu, tem que ser o quê? O sábado, só vale o sábado. Mas isso é um dogma religioso, isso está nos livros deles de crença. No caso da igreja não existe um dogma, um livro de crença nesse aspecto. No nosso caso foi firmada uma tradição. E é interessante isso, que se você vai em países onde o evangelho de Jesus é proibido, onde é proibido ser um seguidor de Jesus, as pessoas, elas se reúnem toda semana, e sempre é num dia de domingo. Eu até falava para o povo aqui hoje de manhã como é que nasceu aquela história do peixinho. Já viu aquele peixinho que simboliza o cristianismo? Ele vem assim, ele faz assim. Conhece aquele esqueletinho do peixinho? Como é que nasceu isso? Nos primeiros séculos, o cristianismo, as pessoas que seguiam a Jesus eram muito perseguidas. Então, quando descobriam que em algum lugar a igreja se reunia, porque eles sabiam, esse povo se reúne. E eles se reúnem em que dia? Domingo. Então nós temos que pegar eles. Quando se descobria, eles invadiam o local, prendiam, matavam as pessoas. Você vê um pouco disso quando você assiste aqueles filmes antigos. Tem um filme muito bacana, Paulo, apóstolo de Cristo, e outros, você vê isso. Então o que acontece? Eu sou um seguidor de Jesus. Aí eu encontrei com uma outra pessoa, e eu estou conversando com ela, e eu começo a ver que a conversa dela é bem parecida com a minha. As ideias são muito semelhantes. Então eu começo a perceber que provavelmente aquela pessoa também é um seguidor de quem? De Jesus. Aí normalmente o que a pessoa fazia? Ela baixava ou na parede, aí ela pegava e fazia só a metade do peixe assim. Só como se fosse uma barriga. Se a outra era um seguidor de Jesus também, ela pegava, abaixava e completava o peixinho. Aí ali, oi irmão, tudo bem? A paz do Senhor, irmão. Vai ser onde domingo? Domingo vai ser lá na Rua 12. Rua 12, casa da Joana, tá? Tudo certo. Que horas? Tá ótimo. E assim eles se identificavam. Porque esse peixinho aí tinha a ver com quem? Com os pescadores, os discípulos pescadores. Então era uma forma de identificação. Então, por exemplo, como saber a casa que estava tendo? Normalmente a casa que ia ter o culto naquele dia, eles colocavam de alguma forma o símbolo. Por quê? Porque não era no primeiro piso assim, alguém chegava, imagina, todo mundo cantando. E como é que quem está cantando? O fogo não se apaga. Todo mundo ouvindo lá fora. Então normalmente eram porões, grutas, era escondido. Então era uma identificação. Eu estou mostrando tudo isso para você entender aquilo que nós lemos ali, Hebreus 10, 25. E não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, sabe, por esse pequeno detalhe,
eu já começo a separar facilmente quem é quase 100% que não faz parte da igreja. Quem não considera esta reunião com os irmãos no dia de domingo. Por aqui eu já começo a separar. Quando isso não é algo importante para a pessoa. Quando outras coisas começam a ter mais importância. Então a Bíblia está dizendo, se eu faço parte da igreja, se eu quero fazer parte da igreja, eu não devo abandonar a reunião com os irmãos. E lembra da história da chave? Que Deus, o Senhor Jesus entregou a chave? Lembra da chave? Vamos falar um pouquinho da chave? Porque agora vamos falar do poder. Vamos falar primeiro no mundo espiritual. Mundo espiritual. Então vamos lá. Volta lá comigo na chave. Volta comigo na chave. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 18. Eu quero ler a partir do versículo 15. Encontraram? Se um irmão, quando a gente fala de irmão aqui, no texto sagrado, estamos falando de quem? Igreja. Pessoa que faz parte da onde? Do corpo de Cristo. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e faça o quê? E chame-lhe a atenção para o erro. Então, se um irmão pecar contra você, chame a atenção dele, em particular, fale com ele em particular. E chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá o quê? Recuperado seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele o quê? Novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por duas ou três. Então, digamos que um irmão da igreja errou contra mim. Eu chamo ele no particular e falo com ele. Se ele me ouvir, reconhecer que ele o quê? Errou. Realmente se arrepender ali, se desculpar e assumir uma nova postura, então eu recuperei o irmão. Mas se ele vier querer justificar e por aí vai, você vê que não houve ali um arrependimento, ele acha que ele está certo pelo que ele fez, aí eu devo chamar mais duas ou três pessoas, olha lá, não é isso? Olha lá, leve consigo um ou dois outros, isso, um ou dois outros. Então quer dizer que pode ser eu e mais um, ok? Ou eu e mais dois, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui aonde a gente quer chegar, versículo 17. Se ainda assim, ele o quê? Se recusar a ouvir, apresente o caso aonde? Você está vendo como é que as coisas da igreja são sérias? Você está entendendo que aquele negócio de vamos deixar isso para lá não existe? Isso é coisa diabólica também implantada pelo Satanás? Quando acontece um problema do irmão com o outro, ou de uma coisa que alguém peca contra o outro, eu não sei o que, aí você vai perguntar, a pessoa fala, vamos deixar isso para lá, é coisa que o diabo plantou na mente daquela pessoa. Não, a menos que se resolva. Mas eu estou dizendo, vamos deixar para lá quando a coisa não está o quê? Resolvida. Está errado. Sabe por que está errado? Lembra que somos todos membros do quê? Do corpo. E se um membro está o quê?
está doente, vai prejudicar o corpo todo, ele precisa ser tratado. Ou ele precisa ser tratado, lembra, recuperar ele, ou ele precisa ser o quê? Cortados, eliminado. Eliminado. Agora você entende o que Jesus disse em João 15. Jesus disse assim, ó: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Como é que eu permaneço em Jesus? Sendo parte da igreja. Não tem como eu permanecer em Jesus de outra forma. Só está em Jesus quem está no corpo. Ele não é o cabeça? Se eu não estou no corpo, eu não estou em Jesus. Olha como é que é fácil de entender. Toda pessoa que está numa instituição, que tem placa de igreja, mas esta pessoa não faz parte da igreja, não estou falando da instituição, hein? Ela está na instituição, mas ela não faz parte da igreja, do corpo de Cristo, então ela não está em quem? Em Jesus. Ela não está em Jesus. Ela está apenas seguindo uma doutrina religiosa. Então Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, espera aí. Para mim produzir frutos, eu tenho que estar onde mesmo? No corpo. O que é o corpo? A igreja. Se eu não estou no corpo, eu não estou em quem? Em Jesus, em Cristo. Mas digamos que eu estou em Cristo, eu estou na igreja, correto? No corpo, mas eu paro de produzir frutos. Eu pequei, eu errei, eu já não estou mais vivendo naquela comunhão com os outros membros, porque olha para o nosso corpo físico, você concorda comigo que tudo que está em nós tem que funcionar 24 horas por dia? Nada pode parar. E observe que nada para, nem a unha para de crescer, nem o cabelo para de crescer, não para, não pode. As células estão em movimento o tempo, então vai pegando a visão. Os membros do corpo estão em movimento o tempo, quer dizer que quando eu não participo da igreja, eu não participo do movimento da igreja, eu não estou envolvido com as coisas da igreja, eu parei de produzir fruto. Não tem como fazer parte da igreja de Deus sem participar efetivamente do corpo. Eu tenho que estar envolvido, assim como o seu fígado está envolvido com o seu estômago, e o seu estômago está envolvido com o seu coração, e o seu coração está envolvido com o seu pulmão, e o seu pulmão está envolvido com o seu sangue, tem que estar envolvido. Resumindo, pessoas que estão dentro de uma instituição, mas não participam de nada, vão no culto, mas não participam de nada, fazem parte da igreja? Provavelmente não. E se fizerem, vai chegar aqui, ó, quando não produz o fruto, aonde que o pai fala? É o 15:2. 15:2. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá o quê? Não dá o quê? Fruto. O que Deus faz? O que Deus faz? Corta da onde? Do corpo da igreja.
ele corta do corpo, da igreja. É indispensável, é essencial que todo o membro do corpo produza frutos. Outro dia, o irmão lá da igreja, da nossa congregação em São Paulo, sofreu um acidente de moto. E o dedo dele ficou meio que pendurado lá, preteou. E tentaram durante 2 semanas, antibiótico, não sei o que, tratamento, ficou internado. O médico falou, se não melhorar, vai ter que cortar. E ele, ai meu Deus, bispo, ora aí, eu estou orando aqui, Deus não vai permitir cortar. Eu falei, irmão, vamos orar, mas está na mão de quem? De Deus. Está tudo na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Por que a gente não entende, mas por que coisas ruins acontecem? Não sei, mas acontece. E não é por isso que Deus vai deixar de ser Deus. Aí passou lá 2 semanas e tal, foi olhar, o médico olhou e falou, se não cortar, vai infeccionar, pode lastrar para o seu pé, e ao invés de cortar o dedo, talvez vai ter que cortar o pé. E se isso criar uma infecção generalizada, pegar no seu sangue, você pode até morrer. Então o membro, presta atenção que isso aqui é muito forte, estou dando um exemplo real, físico, para você entender o que é a igreja. Um membro do corpo, que para de produzir frutos, que para de ter utilidade para o corpo, o membro tem que ter utilidade para o corpo. Quando ele para de ter utilidade para o corpo, ele precisa ser cortado. Porque senão o corpo todo sofre. Então vamos trazer para a igreja. Eu vou fazer uma pergunta, não quero que você me responda. Eu quero que você responda para você mesmo. Se você já é um membro do corpo de Cristo, um membro da igreja de Deus, não estou falando da instituição, estou falando do corpo de Cristo. Qual é a utilidade que você tem tido para os outros membros do corpo? Porque se você chegar à conclusão que não está tendo utilidade nenhuma para os outros membros do corpo, ou você não faz parte do corpo ainda, ou você já está perto de ser o quê? Cortado do corpo. Deixa eu dizer um negócio para vocês que é muito forte. Ninguém sai da igreja. Da igreja não. A pessoa pode sair de uma instituição, mas ninguém sai da igreja. Da igreja, a pessoa só pode ser cortada. É o corpo de Cristo. Aí está o problema. Ela falou, aí a dificuldade para voltar. Aí está o problema. Já viu quando um membro do corpo humano é amputado? Já viu? A pessoa, outro dia passou a criancinha que perdeu um braço no Rio de Janeiro, num acidente de ônibus, vocês viram? Aí passou um motoqueiro, aí levou a criança de moto para o hospital, desesperado. Aí chegou lá, o pessoal perguntou, cadê o braço dele? Ninguém viu isso não? Meu Deus, no Rio de Janeiro. O motoqueiro volta. Vocês estão rindo, mas é sério. Meu Deus. Achou o braço do menino. Pegou, vocês estão rindo, mas é muito sério isso, hein? Meu Deus. Eu fico nervoso só de pensar. Eu falava, leva a moto, pode ir. Meu Deus. Pegou o braço, correu até no hospital, e por causa do tempo, presta atenção, por causa do tempo, foi possível reimplantar o braço do menino no lugar. Claro que agora vem uma
série de tratamento, de fisioterapia, talvez nunca mais vai ser igual, mas pelo menos está lá. Então, quando alguém é cortado do corpo, é muito sério isso. Talvez a única chance de voltar é se for reimplantado rápido, no tempo certo. E o processo da fisioterapia depois? Falando do corpo de Cristo agora. Então guardem isso que eu falei aqui, que é muito profundo. Ninguém sai da igreja. Ou a pessoa permanece no corpo, ou ela é cortada. Está aqui o bispo Paulo. Presta atenção, bispo Paulo. Digamos que o bispo Paulo já seja um membro do corpo de Cristo. Digamos que o bispo Paulo já faça parte da igreja de Deus. Então o bispo Paulo, como um membro do corpo de Cristo, ele tem que ser útil para os outros membros. Porque se chegar um momento que o bispo Paulo não for útil mais, Deus corta ele. Deus corta. Uns aos outros. E isso ser útil para os membros do corpo de Cristo. E assim como o bispo Paulo tem que ser útil para você, você tem que ser útil para ele, e nós temos que ser útil para o outro, porque assim é o corpo. Um depende do outro. Aí a pergunta é, essa é a pergunta. Você tem sido útil para os outros membros do corpo de Cristo? Ou você, tipo assim, só cuida de você, vem no culto, participa, sai fora, pronto, já fiz minha parte. Alguns até dizem, né? Já fiz minha obrigação de hoje. Eu já ouvi pessoa falando isso. Ah, qual é a obrigação? Já fui no culto, já ouvi lá o pastor pregando, já levei o dízimo, já fiz minha obrigação de hoje. Talvez ele até fez a obrigação dele, como uma pessoa que faz parte da instituição, mas como igreja não. Quem está entendendo? Está vendo a seriedade do que é a igreja? Viu? Então todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que o pai faz? O que o pai faz? Corta. Aí a pessoa fala, meu Deus, então tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Só que tem um detalhe também. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Ou seja, o pai cuida. Para quê? Como é que é? Então quer dizer que para Deus nunca serve o que eu fiz ontem. O que eu produzo hoje tem que ser mais do que eu produzi ontem. Se eu contribuir na sua vida de alguma forma no domingo passado, no culto, hoje eu tenho que contribuir mais. Porque se eu contribuir menos, já estou parando de dar fruto. Daqui a pouco pode ser que eu seja o quê? Cortado. Por isso que a palavra de Deus fala que a alma do Senhor não tem prazer nos que retrocedem. O que é retroceder? Estava produzindo. Retroceder é voltar para trás. Retroceder não é parar. Produziu quanto? 10 frutos? É, irmão, que beleza. Deus ficou super feliz com você, que maravilha. Glória a Deus por isso. Só que ele vem, te limpa, te cuida e fala assim, agora eu quero 11, tá? Estou esperando. Ah, produziu 11 e tal, que maravilha, glória a Deus, Jesus, eu produzi 11, que maravilha, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor olha e fala, que servo bom e fiel você, olha servo, que maravilha, deixa eu cuidar de você, te limpar. Aí ele limpa, aí ele fala, agora é 12, tá? É assim. E isso é ser igreja. Sempre produzindo mais e mais. Agora você entende porque que o apóstolo Paulo, ele disse assim,
que ele chegou ao ponto de esmurrar o próprio corpo dele, para que ele continuasse ali na fé, a fim de que depois de ter pregado a muitos, ele não viesse a naufragar. A vida com Cristo é uma vida constante. É constante. Você sabe o que acontece com qualquer parte do seu corpo que para de se mover, de acelerar? Não falo uma perna necessariamente, eu falo órgãos internos. Você sabe o que acontece com ele? Não? Não? Depois pesquisem e estudem. Dá câncer. Por isso que você nunca ouviu falar em câncer no coração. Ele nunca para. Se ele parar, uma pessoa morreu. Ele não para. Então quer dizer que tudo no nosso corpo tem que estar sempre em quê? Agora você entende por que todo mundo fala, tem que fazer exercício físico, tem que fazer atividade física. Na verdade está dizendo para o seu corpo estar sempre o quê? Em movimento, tem que estar em movimento, tem que estar trabalhando, células renovando, tudo que trabalha renova, tudo que trabalha renova. Depois vocês pesquisam para vocês verem, isso aí é ciência. O corpo de Cristo também tem que ser assim. Tem que estar sempre em movimento. Se você realmente faz parte da igreja de Deus, ou deseja fazer parte da igreja de Deus, entenda isso, você tem que estar envolvido com a igreja de Deus, você tem que contribuir na vida dos outros, você tem que somar na vida dos outros. Tem que somar. Olha Paulo falando lá, a 1 Coríntios 9, 27, Paulo falando: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então olha que interessante, ele fala que ele treina o corpo dele, ele está usando uma linguagem figurada, ele está dizendo, já fiz bastante, mas eu continuo o quê? Treinando para continuar fazendo, mas a fim de que depois de ter feito por tantos, não seja eu desqualificado. Porque se retrocede, a alma do Senhor não tem prazer. Parou de dar fruto, o que Deus faz? Parou de dar fruto, o que Deus faz? Deus corta. Deixa eu voltar lá então em Mateus, deixa eu finalizar lá em Mateus. Quem está entendendo a mensagem sobre o corpo, sobre a igreja, está entendendo? E você percebe que não dá para pregar num lugar só da Bíblia, você precisa ir buscando todas as referências e informações sobre o mesmo assunto? Então lembra lá, chamou a testemunha, não foi? O membro do corpo lá está doente, não está doente? Ele quer se recuperar, aí mesmo com a testemunha ele bate o pé, ele quer bater boca, ele quer retrucar. Aí diz assim no 17, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso aonde? Então você foi no particular, o camarada não quis. Você levou lá 1 ou 2 ou 3 com você, ele não quis, então agora está dizendo, expõe o caso. Fala para a igreja toda. Então, se ele não aceitar, nem mesmo a decisão da onde? Da igreja, trate-o como um gentil, ou seja, como alguém que não faz parte do corpo, ou como como é que está escrito? Como um gentil ou como o quê? Um cobrador de impostos.
Agora vem o 18, o famoso 18. Agora vocês vão entender, olha lá, para que é a chave? Eu lhes digo o quê? A verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se a igreja viu que aquele membro não tem jeito, a igreja tem o poder espiritual de cortar ele da igreja e do céu. Entendeu a chave agora? Entendeu que a chave não tem nada a ver com a causa na justiça, com um carro próprio, com a casa... Não. A igreja tem a chave. A igreja. Então ela tem poder e autoridade. Primeiro para recuperar. Tentou de tudo recuperar. Deu? Não, então a igreja tem autoridade para botar ele para fora e fechar a porta. A igreja desliga ele do corpo e do céu. Alguém era da igreja, pecou contra o irmão, pecou contra alguém. Aquele irmão foi lá e tentou salvar ele. Você está errado, irmão, não é assim, olha a palavra. E o camarada, não sei o que, Paulo não pensa assim. Ó. Aí ele chama testemunhas. Aí tenta recuperar. Não conseguiu, aí ele leva para a igreja. E mesmo assim o camarada não aceita. Aí a igreja tem essa chave. Entregue pelo próprio Cristo. Para ligar e desligar. Liga ele, por exemplo, chegou aqui o irmão, ainda não é irmão, ainda não é irmão. Aí ele chega na instituição, aí ele começa a ouvir o quê? A palavra, entrega a vida dele para quem? Para Jesus, e ele se arrepende dos pecados, correto? E ele entra onde? No reino dos? Aí a igreja pode ligar ele aqui. Aí a igreja liga ele no corpo. E automaticamente está ligando ele aonde? No céu. Olha que forte isso. Então a igreja liga no corpo, liga no céu. A igreja desliga do céu e desliga do corpo. Olha o poder espiritual que a igreja tem. E quem entregou essa chave foi o próprio Jesus. Olha o que diz lá em Atos 2,46. Atos 2,46. Agora vocês viram a mentira da chave aqui? Viram a mentira da chave? Viu? De vez em quando você ligar a televisão aí, vai estar falando da chave, que você vai ligar, vai não sei o que, vai comprar, vai vender. Mentira. É. Liga o casamento, liga... E liga, mentira. É mentira. E ainda, ainda que fosse verdade, a pessoa individualmente não podia ligar, porque a chave não está com ela, a chave está com a... Ainda que fosse verdade. Olha o que diz em Atos 2,46. Volta no 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com quem? Com os necessitados. Isso aqui era quem? A igreja. Lembra uns cuidando de quem? Dos outros. Lembra? Os mais simples ali, meu Deus, tem um irmão aqui que ele, meu Deus, ele está precisando do socorro, meu Jesus, vamos juntar aqui, vamos pá. Ok? Adoravam juntos no templo quando? Lembra que eu falei que não tem problema nenhum a pessoa estar reunindo a igreja todo dia, se necessário for? Mas a tradição é que ninguém faltava no culto, na reunião dos irmãos, que dia? Domingo. É como se eu dissesse assim, domingo era o especial de especial. E durante a semana, sempre que possível.
adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares, para quê? Comer e partir o pão com grande alegria e o quê? Vamos lembrar, a reunião era para quê mesmo? Louvor a Deus, ouvir a palavra e estar em comunhão com os irmãos. Versículo 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo o quê? Iam sendo o quê? Salvos. Então pega a visão aqui, ó. Lembra da pessoa que chegou na instituição? Ela chegou, ela recebeu a palavra com alegria, ela se arrependeu dos pecados dela, ela largou aquilo que não prestava, está disposta a obedecer a palavra de Deus, ela entra no reino dos céus. Aí o que a igreja faz? Liga ela. A igreja liga ela no corpo. Então o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que se arrependiam, começavam uma nova vida e entravam no reino dos céus. Aí a igreja, opa, aqui tem mais um salvo. Opa, venha conosco. Nós fazemos parte do corpo de quem? De Cristo. E agora você é um membro desse corpo de Cristo. Então a igreja no mundo espiritual, estamos falando do poder e autoridade espiritual por enquanto, ela tem autoridade e poder para ligar pessoas ao corpo e ao céu e para desligar pessoas do céu e do corpo. E qual é o outro poder, a outra autoridade que a igreja tem no mundo espiritual? Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 5. Coloca para mim aqui. Marcos 6, 5. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Aquela história de Jesus lá na cidade de Nazaré. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Agora leiam o 7, leiam vocês o 7, vai. Reuniu, olha aí a outra autoridade e o poder da igreja. Expulsar espíritos imundos, impuros, ó. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, nunca é um. Nunca é um. Aonde vai ter um combate espiritual, nunca pode ter uma pessoa só. Não existe igreja de um. Não existe. Ah, eu vou fazer uma visita ali no presídio. Presídio é um lugar de combate espiritual. Nunca pode ser um. Nunca. Sempre, igreja tem que ser 2, ou 3, ou mais. Lembra Jesus falando? Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então a igreja, ela tem autoridade para expulsar espíritos impuros. Então, se eu for um membro do corpo de Cristo, da igreja, e você também for, irmão, se a gente cair no meio do vale do anoitecer, não tem problema. Não tem problema. Porque nós somos membros do corpo de quem? De Cristo, e estamos revestidos de quê? De poder e autoridade para expulsar espíritos impuros. Mas vai eu e você não sermos membros do corpo de Cristo? Ou talvez você é e eu não.
Ou eu sou e você não? Vai. Aí vem aquele detalhe, né? Pessoal, ai meu Deus, ai chama o pastor, meu Deus, está acontecendo um negócio aqui, com fulana. Por que chama o pastor? Agora eu já começo a entender, opa, se eu estou falando que tem que chamar o pastor, é porque eu reconheço que ainda não faço parte do quê? Do corpo de Cristo. Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, tem um outro irmão ali também que faz parte do corpo de Cristo, vai juntar os dois ali e vai fazer o quê? Vai botar o espírito imundo para ir embora. Para ir embora. Na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus. Agora fica claro para você Atos capítulo 19, versículo de número 13. Atos 19, 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, mas eles expulsavam pelas mandingas deles, pelas pirotecnias deles, pelas crenças deles, assim como tem muitos lugares por aí que não são igreja e que expulsa espírito imundo. Eles faziam nesses poderes ocultos deste mundo. Só que teve um dia que eles tentaram usar o nome de quem? Do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Espera aí, quem é que pode ir em nome de Jesus? Quem pode ir em nome de Jesus? A igreja. E eles falaram: não, hoje vai ser diferente. Hoje não vai ser nas nossas magias, não. Hoje nós queremos que vocês saiam em nome de Jesus, que Paulo anuncia. Aí o Espírito olhou para eles e disse assim, versículo de número 15. O espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus, porque Jesus é o quê? Cabeça da onde? Da igreja. E conheço Paulo, porque Paulo é quem? Membro do corpo da igreja de Cristo. Mas quem são vocês? Em outras palavras, vocês não estão no corpo não, irmão. Não. Vocês não estão no corpo. E aí o que aconteceu no 16? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Levaram uma surra, porque queriam falar em nome de quem? De Jesus. Mas quem é que tem autoridade para falar em nome de Jesus? Quem? Quem tem poder no mundo espiritual para falar em nome de Jesus? A igreja. Então quer dizer que qualquer pessoa, mesmo que frequente uma instituição, se ela fala em nome de Jesus, espiritualmente falando, ela tem autoridade para isso? Não. Não. A autoridade, o poder, a chave, o Senhor concedeu à igreja. Você quer estar debaixo desta autoridade, deste poder? Você quer estar revestido desta unção especial? Então você precisa fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Porque isso nunca vai estar com você individualmente.
Nunca. Sempre vai estar com a igreja. Sempre com a igreja. Então, meus irmãos, no mundo espiritual, a igreja tem poder e autoridade para ligar alguém ao corpo e ao céu, e para desligar alguém do corpo e do céu, e a igreja tem autoridade para expulsar espíritos imundos, espíritos malignos. Domingo que vem eu vou mostrar para você na Bíblia o poder e a autoridade que a igreja tem no mundo físico. O que a igreja, não é você, a igreja, talvez você possa estar no corpo, então você vai estar nessa cobertura também. O que a igreja tem condições de fazer no mundo material, físico. Você vai ficar impressionado com aquilo que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. E aí nós vamos ver sobre esse poder do mundo físico, essa autoridade, e vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a igreja de Deus. Então eu quero que você saia daqui hoje com as seguintes reflexões. Não existe igreja de um, igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Não existe a possibilidade de uma pessoa fazer parte da igreja quando ela se acha melhor do que os outros. Impossível. Não tem como produzir frutos, ser membro do corpo de Cristo, parte da igreja, quando você não participa de nada. Para ser membro do corpo de Cristo tem que estar em atividade constante. E quem tem as chaves que liga e desliga é a igreja. E se a gente não produzir frutos, nós somos cortados. Então meditem em tudo isso essa semana e tomara a Deus que você saia daqui hoje com uma decisão. Eu quero e vou fazer parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Não vou deixar mais nada me atrapalhar. Eu vou ter essa comunhão com Deus. Amém?